Boa noite. O pessoal tá entrando. Estão me vendo bem? Me vendo bem? Oi, Cleiton. Tudo bom? Bom te ver por aqui. Vamos entrando, pessoal. Bom, hoje nós estamos seguindo na nossa semana do cuidador, tá? Hoje é o nosso quinto dia de live da semana, sexto dia de live consecutiva, tá? Primeiro dia a gente teve um esquenta com o Padre Robson, a gente conversou sobre perdão. No primeiro dia da semana oficial a gente teve a companhia do José Guilherme, neurologista, com a gente. No segundo dia a gente teve o Léo falando de cuidados paliativos, a gente teve a Nanda, ontem a gente teve a Cláudia e hoje a gente vai conversar com a Ruana. A Ruana também, uma querida que eu conheci na internet, conheci através da Cláudia, inclusive, e ela tem uma história muito bacana. Ela cuidou da mãe dela até os últimos dias de vida. A mãe dela tinha demência também. E ela vai compartilhar com a gente a história dela com toda essa sabedoria. Ela também trabalha com isso agora. Ela tem um canal no YouTube. Ela sempre está fazendo lives também. Então a gente vai conversar com ela para ela passar um pouquinho da experiência dela nessa fase mais avançada da doença, que a gente sabe que infelizmente é uma fase que vai chegar para todo mundo e não é fácil de lidar. Nenhuma delas é, né? Mas essa daí é complicada, né? Fase mais avançada, a pessoa começa a ficar mais debilitada, o cuidador tem que ter alguns cuidados especiais e tem que se preparar para esse momento. Mas vamos chamar a Ruana pra gente não perder tempo, né? Porque as lives voam aqui e o Instagram não perdoa a gente. Vamos chamar ela. Vamos lá. Vamos esperar. Opa! Sou rapidinha. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, você? Olha, eu estava botando um monte de livro aqui para ficar na altura boa, mas agora já vi que está tudo certo. Estou ótima, está tudo tranquilo, superando um monte de coisa e botando a vida para rodar. Que bom. E obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz. O prazer é meu de poder retribuir o convite que você já me fez também uma vez, né? A gente fez uma live aí no YouTube, né? Foi muito bacana Mas ano que também. vem tem mais. É Ano verdade. que vem tem mais. Ana, se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho sobre Uhum. você. Tá ok. Eu sou formada, eu sou psicóloga. E sempre trabalhei na área de recursos humanos. Eu larguei tudo quando meu pai faleceu em 2003. Fiquei trabalhando como autônoma na área, com treinamentos. E um belo dia eu comecei a observar minha mãe, que estava meio esquisita, estava confundindo objetos, não sabia onde guardava outros. Aí fui atrás e recebi o diagnóstico. E de lá para cá eu cuidei dela durante 9 anos, com Alzheimer, sendo que já tem um ano que ela partiu, nos deixou. Nesse meio tempo, eu fui diminuindo minha carga de trabalho externo, passando a trabalhar mais em casa, preparando materiais, mas não aplicando, não em sala de aula, administrando e cada vez mais, até que um belo dia eu falei, eu tenho que fazer algo diferente. Aí surgiu o canal, surgiu isso, surgiu aquilo, e começou, e hoje eu estou aí, sendo o que eu sou, fazendo o que eu amo, procurando sempre, perturbando as pessoas, convidando, insistindo, porque é uma gratificação, assim, inigualável, tá? Fazer o que a gente está fazendo, compartilhando informações, dividindo com outras pessoas e mostrando para todo mundo que se você olhar com um olhar mais doce, fica uma carga mais fácil. Porque dificuldades
Mariana, a gente vai passar sempre. Mas se hoje está difícil, olha lá para trás. Você não achou a mesma coisa naquele momento ali atrás, quando aconteceu tal situação? Não estava difícil? Você não falou assim, ah, não dá para carregar, está complicado, não sei se eu vou dar conta, e não deu conta. Então agora, nessa dificuldade, um novo desafio, pense nisso. Seja criativo, entre nessa história do Alzheimer e entre em grupos, leia livros, veja filmes, pesquise, busque informações, compartilhe, não fique sozinho. Porque sozinho você vai adoecer, vai enlouquecer, vai sei lá o que, né? Então, não é por aí. Não é por aí. Atrás daquela demência, seja ela qual for, né? Aqui a gente está falando mais do Alzheimer, 70% dos casos é Alzheimer, né? Existe um ser que um dia esteve com você presente 100%, te ajudou naquilo, te orientou naquilo outro, te deu banho, te cuidou, te alimentou, deixou de vestir uma roupa para você ter uma calça de marca, por exemplo, fez loucuras por amar um filho ou uma filha, ou seu esposo, ou quem tem, no caso, Alzheimer, o marido, ou o avô, não importa, existe um ser ali. Dê qualidade de vida, dê dignidade a essa pessoa. E é isso. Eu acho que travou aí um pouquinho. Você Na verdade, congelou. você travou para mim aqui também. Deixa eu botar o fone, que da outra vez melhorou. Voltou agora? Travou, pessoal? Fala aí pra gente. Voltou. Então, complementando isso tudo, toda fase é difícil. O diagnóstico é difícil, é complicado. A fase do que eu quero ir embora para casa, a fase do banho, a fase que para de andar, a fase que para de fazer outras coisas, mas a fase final que eu passei com a minha mãe, eu não vou te dizer que foi triste ou lamentável, porque eu curti cada minuto que eu tive direito com ela. E hoje eu coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. Porque eu digo e repito, o que eu fiz foi pouco. Se eu pudesse, teria feito mais. Teria feito em dobro. Mas eu durmo com isso aqui tranquilo. Porque tudo que eu ofertei para minha mãe, o fiz de coração. E eu sei que ela foi embora e lá de cima ela tem orgulho. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos lá, o discurso foi bonito, vamos começar. Foi emocionante. Eu estou com o relógio. Já estou com o relógio aqui em frente, para você não perder a live, que eu ficava de olho. É você que me avisava todo. Ó, falta 5 minutos. A Juana tá avisando, então deixa eu terminar aqui. Não, eu estou de olho. A gente não pode perder essa semana, não. É maravilhosa a sua iniciativa. É bom, né? Nossa, eu tô recebendo um feedback tão legal do pessoal, assim, falando quanto tá sendo, sabe, engrandecedor, né? Ouvir vocês passarem essa experiência, né? Então, eu tô muito feliz. Mas vamos lá. Então, você teve um diagnóstico da sua mãe e tá travando. Eu estou trocando o fone para ver se melhora o som, que falaram que estava baixo. Agora voltou. A sua imagem tá travando para mim. Bem, eu estou perto do sinal, mas a sua também. Mas vamos lá. Vou tentar te chamar de novo, Juana, a gente vê se melhora, pode ser?
Pode ser, é bom que eu ganho mais minutos. Salva aí. Não, eu não vou fechar tudo, não. Eu vou só fechar. Eu Sai, sei, eu sai sei, eu você e sei. eu vou tentar baixar de novo aqui. Sai. Aí. Bom, vamos tentar de novo chamar a Ruana. Tava travando tudo? Eu e ela, só ela, o som como é que tá? Dá um feedback aí pra gente, tá bom? Vou chamar ela de novo pra gente ver se. Foi? Voltei? Voltou. Voltei, voltei. Bom, agora parece que tá tudo certo. Tá me É, ouvindo bem? tranquilamente. Eu É também, que eu pra mim gosto tá de perfeito. falar, eu me empolgo, eu... Tá certo. E... Eu sou meio Ou suspeita enfim. também, né? Quase não falo, quase não gosto de conversar. Não é nada, não. Mas tá bom. Bom, vamos lá. Bom, você teve o diagnóstico aí da sua mãe 9 anos antes da partida dela, foi isso? Isso, Tá. isso. Na E verdade, pode falar. eu tive o diagnóstico dela, ela já tinha Alzheimer fazia 1 ano e meio, 2 anos. Uhum, Né? Como todos os casos, a gente pensa que é caduquice, que é coisa de mania de idoso, e etc, etc. E toda a situação é igual, só muda o endereço e o CPF da pessoa. O chão se abre, a gente não sabe o que fazer, fica perdido, e agora? O que vai acontecer? Filha única, só tem eu para cuidar e vamos embora. Começar a pesquisar, uhum, aceitar. Sem aceitação, você não leva essa carga adiante, vamos dizer assim, vamos usar o termo pesado, carga, que não é. E pesquisar, conhecer e formar amizades, pessoas que já têm. Eu conheci a Cláudia, pô, a Cláudia vive aqui dentro, num grupo do Facebook, e a gente está junta nessa amizade há 5 anos, quer dizer, compartilhando, formando. Eu tenho grandes amigos hoje, virtuais, por causa dessa pandemia, que conta todos os dedos das mãos e dos pés, se bobear. Coisa que fisicamente a gente não tinha, porque as pessoas se afastam. Nós ficamos sozinhos. Somos seres solitários. E como foi? Você ficou Vamos sozinha lá. nesse cuidado? Sim, sou filha única, não tem mais ninguém. Era eu ou eu. Então eu Uhum, decidi ser eu. Não tinha como ser, né? E eu não sabia nada de Alzheimer, apesar de ter formação em psicologia, minha área era trabalho, RH, recrutamento, seleção, treinamento. Não tinha nada. Alzheimer nunca vai acontecer na nossa porta. Nunca. Vai acontecer no vizinho, longe, no parente lá do outro lado, mas na nossa casa nunca vai acontecer. A gente não pensa nisso. Só que acontece, pode acontecer. Os idosos estão vivendo mais tempo, estão chegando aos 90, alguns a 100 anos, e a demência pode estar acontecendo por vários fatores. Pode ser um AVC, pode ser uma situação de genética, pode ser um acidente, pode ser por vários motivos, a gente sabe muito bem disso. E chegou o Alzheimer. E agora, Juana, o que você faz com a tua mãe? E no início a gente não tem ideia que ela vai parar de andar, que vai parar de falar, que vai ficar acamada, que vai ter que usar fralda, que vai tomar uma medicação pelo resto da vida, que ela vai ter a síndrome do entardecer pôr do sol, que ela vai ficar agressiva, vai ter mudanças de comportamentos. A gente não imagina que isso possa acontecer. E a minha missão hoje com o canal é justamente esse, de estar passando essas informações, porque tem muita gente perdida ainda. Você deve receber muita gente no seu consultório, Mariana, que você dá o diagnóstico e a pessoa, mas isso aí o quê? Vai esquecer de mim daqui 1 ano? Não, não vai. Isso é todo um processo, alguns uhum. mais rápidos, outros não tanto, né? Que você vai precisar de uma equipe multidisciplinar, você vai precisar de um colchão pneumático, que você vai precisar cuidar do decúbito, que você vai ter que botar a pessoa sentada para no broncoaspirar, vai ter broncoespasmo, vai ter isso, vai ter aquilo, é muita informação. Muita informação. E tudo isso eu aprendi o quê? Vivendo o dia a dia. Descobrindo, indo a médicos,
tendo uma equipe multidisciplinar, graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de pagar um plano de saúde para minha mãe. E depois da fase acamada, ter atendimento residencial, porque enquanto podia andar, a levei, né? Mas... E aí, ficou acamada. O que a gente faz? Quanto Primeira tempo ela coisa, demorou para ficar acamada? 1 ano. Não, ela ficou o último ano O acamada. último ano. O último ano acamada. Que Conta. foi o baque, né? Minha mãe, um belo dia, ela não conseguia, não tinha mais força nas pernas. Ela já tinha problemas de artrose, já andava numa cadeira de rodas, mas ficava em pé, eu conseguia tirar da cadeira, botar numa cama, levar no banheiro, colocar dentro do box, na cadeira higiênica, dar o banho nela. Ela dava um passinho ou outro. Um belo dia não ficava mais em pé. E agora? E o peso dela, você segurava, né? Tem muitos cuidadores que se sentem culpados nessa fase, em que você segura o seu familiar e não tem a força necessária, porque o peso de um corpo que não tem firmeza parece que triplica. Eu evitava as quedas, eu segurava e ia baixando devagarzinho, colocava sentada, botava coberta, botava travesseiro e ia correr atrás de ajuda, porque eu não tinha mais forças para levantá-la. Ela não ajudava mais. E quando comecei a perceber que essa fase tinha chegado, eu tive que tomar mais uma grande decisão na minha vida. É uma decisão muito difícil, alugar uma cama hospitalar. Porque aquela cama ia ficar aonde? Aquela cama era um sinal de grande derrota. Eu estou perdendo para o Alzheimer. Aí peraí, estou pensando errado. Aquela cama é sinal que eu vou dar conforto para minha mãe, vou dar uma qualidade de vida para minha mãe, e ela não vai mais cair. Porque nessa cama eu vou poder fazer o quê? Botar ela sentada, levantar as pernas, rodar no decúbito, vai ter uma grade, eu vou estar dando o quê? Uma dignidade para ela, e ela vai ficar na sala comigo, vendo televisão, vendo o meu filho, vendo a Ângela, que estava nos ajudando aqui em casa, ainda continua aqui comigo, me ajudando com o filhote, né? Entrou na adolescência agora, né? E fazendo tudo isso. Então, nunca olhe pelo lado negativo. Vire o copo. Vire o que está escrito do outro lado. Veja essa outra imagem. A cama. Meu Deus. E agora? Não, a cama, que bom. Olha só, estou conseguindo colocá-la numa cama. E eu tinha ajuda para tirá-la. Nesse momento, eu precisei ter alguém diariamente para me ajudar a tirá-la da cama, fazer higiene. E a pessoa chegava às 9 horas, já encontrava a minha mãe limpa, de café tomado, só esperando para o banho, porque eu tinha receio de tirá-la dessa cama sozinha, porque ela poderia cair no transporte da cama para a cadeira. E debilita muito sua saúde isso também, né? Também. Não tem coluna que aguente, né? Não tem. E hoje, o que eu fazia? Eu não colocava numa cadeira de rodas para colocar depois na cadeira higiênica dentro do box. Não. Adaptei o banheiro. Tirava da cama, colocava direto na cadeira higiênica, ela já saía da cama, tá? Com um roupão por cima, ou uma toalha por cima, e já ia direto para o banheiro e ficava encaixada no vaso sanitário. A cadeira com o chuveirinho, com água morna. A gente temperava tudo, já estava tudo prontinho. E quando a Ângela chegava, já íamos para o banho, porque ela já tinha tomado o café da manhã dela e já tinha descansado aquela meia hora, né? Para não dar refluxo e outras coisas. São muitos detalhes. Isso aí tem horas para a gente estar conversando com relação a cada detalhezinho do dia a dia. E para a gente não se perder, é necessário a gente ter uma rotina. Sim. E essa rotina te ajuda muito, porque a pessoa acordava mais ou menos, minha mãe acordava mais ou menos no mesmo horário, então ela já me encontrava de banho tomado, café tomado,
E eu já começava com a higiene dela, medir pressão, medir temperatura, medir batimento, glicose, quer dizer, todos aqueles sinais vitais que são importantes nessa fase. E a fralda, pelo amor de Deus, gente, preste atenção nas infecções urinárias. Eu ia te É uma perguntar isso causa. agora. Ela É uma teve? causa. Não, ela não teve. Ela teve 10 anos antes do Alzheimer, que ela pegou no hospital e foi curada lá mesmo. Mas enquanto esteve sob meus cuidados, infecção urinária ela não teve. Por quê? Pneumonia Porque teve? Pneumonia é comum. Teve, porque ela tinha asma. Mas com relação à infecção urinária, gente, não é trocar a fralda. Ah, mas eu troco a fralda e mesmo assim ela está com infecção urinária. Você não limpa, não? Não passa um paninho umedecido, não passa uma aguinha com morna, não faz essa higiene básica, é uma mulher. Lembrem-se disso. Eu não tenho experiência em cuidar de homens, mas eu acredito que também deva se fazer uma higiene, não é simplesmente só trocar. Então, e com relação à pneumonia, minha mãe teve várias pneumonias por causa da asma. Ela tinha broncoespasmos frequentes nesse último ano, que é o canal respiratório, ele fica inflamado, então você precisa usar a bombinha ou usar um nebulizador. Você precisa ter nebulizador, você precisa ter aparelho de pressão, você precisa ter termômetro, aparelho de glicose, você precisa ter aquele do dedinho, oxímetro, né? Você precisa ter... que mais que você precisa ter dentro de casa? Tudo isso. Vaporizador para poder o ambiente não ficar tão ressecado. Você precisa ter tudo isso, tudo, para cuidar bem de uma pessoa e evitar que mal maior aconteça. Agora, broncoaspirar, a pessoa pode broncoaspirar até com o próprio refluxo, né? Ou com a água, ou com alimento. Faz parte, na verdade, faz parte. Dessa fase avançada. E ela chegou a usar sonda para alimentação? Não. Minha mãe comia muito bem, muito bem. Ela tinha uma fome impressionante, oxímetro, a Liana está falando aqui. Ela tinha uma fome, ela amava a minha comida. E eu sempre fazia uma coisa diferente, um prato bem colorido, vitaminas, frutas. Quer dizer, você vira cozinheira, você vira enfermeira, você vira fisioterapeuta, você vira fono, você vira... Só não vira médico, porque não pode receitar, né? Mas se bobear, a gente até diagnóstico. Então, o que acontece nisso tudo? A gente aprende no dia a dia cuidando. Não sei tudo. Não passei pela sonda, não passei por algumas dificuldades, não passei. Eu fui muito abençoada por ter a minha mãe, mesmo com a fragilidade do Alzheimer, está presente assim mais completa para mim. E a partida dela foi uma infecção que ela pegou hospitalar na última internação, que só se foi descobrir depois de um bom tempo de internada, mas infelizmente ela generalizou. Obrigada. Tá. Vou beber água para ver se fala menos, né? Eu te perguntei da sonda, porque eu acho que isso é uma dúvida que os cuidadores têm, né? Se todo idoso tem que usar sonda no final da doença, né? Sim. O que acontece? O que a gente sabe é que, assim, a maioria dos idosos, realmente, eles vão ter uma perda de apetite gradual, né? Porque o corpo vai precisando menos de energia. E a gente, com a doença... As demências, elas são doenças inflamatórias, né? Então, quando a gente tem uma doença inflamatória instalada, a gente entra num quadro que a gente chama de caquexia, né? E essa caquexia, ela acaba retirando mesmo o apetite da pessoa, né? Então é muito comum na fase mais avançada a pessoa não ter mais fome. Graças a Deus não foi o caso da sua mãe, né? Não ter mais fome, ir perdendo peso. E a fragilidade muscular que acontece no corpo, ela também acontece nos órgãos, na musculatura da deglutição, né?
Então, a Isso. pessoa broncoaspirar, igual você falou, é muito comum. E aí é que entra uma grande questão, né? Que assim, não é o seu caso, mas eu acho que cabe a gente discutir isso aqui, né? Sim, de É, sonda eu entendo até. que é o uso da sonda. A gente tem que ter em mente que não é de lei ter que usar sonda. Pelo contrário, os estudos mostram que não faz a pessoa viver mais, nem faz ela viver melhor ela usa sonda. Né? É que às vezes tem alguma medicação que precisa ser feita, ou a pessoa desidrata de uma maneira muito agressiva, né? Ou às vezes a família fica muito angustiada de dar só um pouquinho de comida, e às vezes por pressão da família mesmo essa sonda acaba sendo passada, mas a gente sabe que a passagem da sonda acaba sendo bastante angustiante para o próprio paciente, né? Porque Alguns entram em depressão. incomoda, né? Além de tudo, né? E vira e mexe, se você descuidar, ele vai querer arrancar aquela sonda. Isso acontece muito facilmente, né? O que acontece muito é, primeiro, dia 13, sexta-feira, vai vir a fono Maria Helena falar justamente sobre sondas comigo no canal, para tirar todas essas dúvidas. Mas o que acontece? O cuidador, o familiar, quando escuta a palavra sonda, ele tem que voltar no início da aceitação do diagnóstico, ele tem que voltar lá atrás. A sonda, quando é indicada para uma fono, ela se torna realmente necessária, você precisa aceitar, porque você vai deixar o seu familiar morrer de fome, desidratar, você vai colocar o seu familiar em risco de broncoaspirar, você vai deixar acontecer isso. Não, não vou botar sonda, não vou. Peraí, calma. Tá? Tem situações e situações. Tem a sonda nasal, no período de internação, e justamente pode ser retirada, que ela só pode ficar 3 meses. Tem a GTT e tem a do intestino também, que eu não me lembro agora o nome. Então, isso, obrigada. Então, tudo isso são etapas, fases da doença que podem se tornar necessárias ou não. Nós estamos aí com o Joar, que a mãe usou sonda nasal e conseguiu voltar com a alimentação e foi retirada. Só que agora, não tem nem um mês, acho que 15 dias, ele teve que levar a mãe para fazer a GTT. Houve uma aceitação dele como filho, porque aquilo, justamente a gente tem que falar outra vez. Olhe com outro olhar. Aquilo é qualidade de vida. É para sua mãe ou seu pai, seu familiar, não passar fome, ter todos os nutrientes, não ter perda de sódio, potássio, porque vem uma alimentação de uma nutricionista específica que você pode comprar, receber ou fazer em casa com toda uma higiene. Quer dizer, você estabiliza, como está dizendo aqui a Leandra, o familiar usando essa sonda. E é um bicho de 7 cabeças para muita gente ainda. Então, olhe com outro olhar, porque tudo é fase. Você vai deixá-la passar fome? Aí eu preciso te corrigir um pouquinho, né, Ruana? Fome, a Fica à gente sabe vontade. que na verdade não passa, né? Igual eu te falei, a necessidade calórica do corpo, ela Sim, muda, né? mas pode ter um Mas risco. realmente tem um risco de desidratação, né? Tem tudo isso. Uhum. O que deve ser sempre discutido, eu acho que com a família, né? Eu acho que é importante a pessoa conhecer o assunto justamente para conseguir ter essa discussão, né? Porque não adianta a Sim, pessoa falar não quero ou quero sem saber o que ela está falando, né? Então, correto. você como Conhecimento. cuidador, chegar nesse momento, você discutir com a equipe que cuida realmente do idoso, né? E colocar os prós e os contras, né? Tem paciente que fica extremamente agitado com sonda, né? Que fica extremamente Fica. incomodado. Tem paciente que aceita bem, tem paciente que tem medicações que podem ser feitas por outra via, que pode ser hidratado por outra via, né? Então existem Uhum. alternativas, né? E o Essa é a conhecimento é muito última. importante, né? O Uhum. conhecimento, você discutir realmente com toda a equipe os prós e os contras, porque eu já vi, e não foram poucos, pacientes que tiveram que ser sedados para conseguir usar sonda. E aí você fala, opa,
Calma, Tem né? algo errado, Qual né? é a qualidade de vida que você está proporcionando para essa pessoa, né? Você dá para eu conseguir jogar comida no estômago dela? Tipo, não faz sentido, né? Então, realmente, ninguém está falando aqui contra nem a favor de sonda. A gente está falando que isso tem que ser Uhum. discutido, né? Então, realmente, Sim. igual você falou, buscar o conhecimento, busque o conhecimento, né? Veja, entenda quais são as opções. Pode ser temporário, posso conseguir reverter, né? Não acredite que a sonda vá recuperar, né? O que Uhum. foi perdido, né? Porque a gente, não, vou Não. começar a alimentar melhor, então realmente ela vai Vai reviver, estabilizar. né? Mas às vezes ajuda e facilita sim o cuidado, né? Então Uhum. realmente entenda para conseguir discutir com a equipe mesmo, né? Tá, eu já ouvi dizer, eu já ouvi, tá? Não estou inventando. Não, não vou botar sonda, não, porque eu vou ter que ir para a cozinha e fazer comida, bater no liquidificador, peneirar, vai dar muito trabalho, ficar monitorando. Já ouvi, a gente escuta de tudo. Ah, é. Não, Isso é sim. uma verdade. Tem Então, pessoas. tem. Então, não está pronto para cuidar. Está cuidando por quê? Exato, não concordo. Mas me fala uma coisa. Diga. Sua mãe não usou sonda, né? Não. Mas como que foi para você? Eu imagino que você, por ser psicóloga, deva ter uma bagagem maior aí nesse momento, né? Mas como que foi para você é, perceber que o fim dela estava chegando? Assim, É. essa hora que você fala, que você sabe que vai chegar, né? Todo mundo sabe, mas Aham, a a gente gente sabe, mas não percebe, não, mas a não, gente não olha, nunca tá não vê. preparado, né? Não tem, é difícil você Não, falar, eu estou nunca. preparado, pode vir, né? Você É, tenta, eu. mas Primeiro, psicóloga aqui em casa nunca funcionou, eu era filha, né? Então, eu contava com a ajuda da equipe, né? E toda vez que minha mãe tinha uma recaída e me era colocado, o Alzheimer está avançando, eu ficava sem chão. E vamos embora, porque na frente dela não se chora, na frente dela não se xinga, na frente dela não se chateia. A gente coloca música, a gente faz um monte de coisa para sempre ter um ambiente iluminado e alegre. As tristezas a gente deixa no nosso quarto e quando a gente não está bem, a gente se retira e volta. Então, nessa última internação, se você me permitir, minha mãe, ela não estava legal, eu desconfiava de pneumonia, o que não se comprovou, não era. E ela ficou no CTI, foi para o quarto, voltou para o CTI, voltou para o quarto e apresentou sangramento nas fezes. E voltou para o CTI. No dia seguinte, ao retornar, eu recebi a notícia, foi muito rápido. Olha, não tem mais nada que fazer, está com risco do rim parar e não há condições de fazer hemodiálise. Sua mãe já tem 92 anos, não vai resistir a certas coisas, a gente está tentando dar uma estabilidade nela, um tratamento mais paliativo, e nisso você perde o chão totalmente. E a pergunta que não quer calar, quanto tempo? De 24 a 48 horas, ok. Então eu entrei naquele CTI e para sair do CTI eu tive que ser escoltada praticamente. Porque eu falei, bem, se é de 24 a 48 horas, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Né? Peguei o telefone, que é proibido, CTI, liguei para a Ângela, pergunta para o meu filho se ele quer se despedir da avó, é uma opção dele, ele que sabe, eu acho que ele já é uma criança crescida e madura para isso. Pedi autorização, liguei para a fisioterapeuta, para a madrinha, liguei, só sei que tinha 5, 6 pessoas em volta da cama da mamãe e houve a despedida. E eu digo para no todo CTI. mundo, no CTI, eu digo para você e digo para todo mundo, a liberação é importante nesse momento. Tá? Você chegar
para o momento que eu liberei minha mãe, que eu cheguei para ela e falei tudo que eu queria falar, que estava dentro do meu coração, segurando a mãozinha dela. Graças a Deus não era época de Covid, né? E ela sedada, mas ela abria e fechava os olhos, estava totalmente naquela situação que você já deve ter visto, né? Entubada, com sonda nasal, com isso, com aquilo outro, aqueles aparelhos todos. E é importante você reconhecer que o momento chegou, aceitar que foi feito de tudo, que você fez o que podia, o que não podia, que você arrumou um jeito aqui, um jeito acolá. Ok, chegou a hora. Se despeça. Diga que a ama, diga que vai ficar tudo bem, diga que você não vai ficar sozinha, você tem fulano, que tem ciclano, que vão te ajudar a cuidar. Diga que ela vai se encontrar com as pessoas que ela amou, vai se encontrar com o marido, com meu pai, que vai voltar para o céu, para o pai o maior, que vai encontrar a mãe dela, o pai dela. Diga e segure na mão. O toque é importante, com uma voz suave. Eu chorava. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso, mas ninguém, não houve uma enfermeira, um médico, uma técnica que chegasse perto daquela cama e falasse: não pode ficar esse pessoal todo no CTI, você tem que sair. Porque eles estavam vendo que aquele momento era um momento único. O meu momento com ela. O momento que eu dei para o meu filho, porque ele aceitou ir visitar. Ele ficou só 10 minutinhos, por ser menor de idade. Ele se despediu da avó e até hoje ele agradece. Obrigada, mãe, por ter perguntado se eu queria, porque eu queria. E esse momento é um momento tão mágico. Pessoal, não é um momento triste, não. É um momento mágico que você entrega e diz: eu fiz de tudo. E você entrega e se sente bem. Lógico, é o luto, aquela coisa toda de morte, é natural, todo mundo sente, eu senti. Mas é um momento em que você faz a liberação da pessoa. Vai. Não fica presa com tristezas. Vai. Isso não tem preço. Essa é uma mensagem que eu queria passar para vocês, de que não, nada é difícil. Quando chega a hora, não é. Eu não sou nenhuma expert no assunto, eu sou só uma filha que cuidou e amou e ama aquela mulher que me deu a luz e que me criou, que me educou, que se sacrificou junto com meu pai, lógico, né? E que vai acontecer um dia com todos nós. Vai acontecer, tá? Seja de uma maneira, seja de outra. E na época eu questionei muito. Eu questionei os médicos, questionei Deus, questionei a mim mesma. Por quê? Mas o luto. É importante viver o luto. Passe pelos 5 estágios. Passe pelo luto. Se dê esse direito. Porque ao virar essa página, você renasce. Busque objetivos novos. Refaça seu ambiente. Faça novos laços. Não viva só de Alzheimer ou de corpos de Levi ou frontal. Amplie seu horizonte, porque a vida segue, você está viva e pessoas dependem de vocês. Família depende de você. Se você é casada, se você tem filhos, se você é o chão, né, a base, a estrutura. Eu sou de uma família europeia, espanhola. Então, a matriarca hoje sou eu. Olha só que beleza, né?
Eu é que sustento a minha casa, a minha família, como eu já sustentava, mas minha mãe nunca deixou de ser a chefe da casa. Eu a respeitava e perguntava: mãe, você quer vestir esse vestido ou essa saia e blusa? E ela apontava. E ela me pediu uma vez: o dia que eu partir, eu quero ser enterrada com essa roupa, com esse terço, e assim, assim, assim. E eu fiz isso para ela. Que linda. Eu atendi o pedido dela. E a morte vem para todos, de uma maneira ou de outra. Mas o Alzheimer me deu a oportunidade de me despedir da minha mãe a cada ano, a cada dia, a cada momento. Não foi um acidente de carro que a levou, não foi um infarto que a levou fulminante, não foi algo que aconteceu assim, meu Deus, não foi uma Covid, vamos falar da realidade de hoje, que a levou assim 2 dias. O Alzheimer me deu 9 anos com ela, gente. Olha que maravilha, 9 anos. Eu conhecia minha mãe pelo olhar. Ela não precisava falar o que ela queria. Ela olhava para mim e me dizia: eu estou com dor, eu estou com fome, eu estou me sentindo mal, quero ir ao banheiro. E onde a gente já pensou, filhos trocando fralda de mães? Ai, que nojo, eu vou bater se alguém falar isso perto de mim. De dar olha, eu fui na rua, eu comprei um negocinho para você. Eu não tinha um dia que eu fosse à rua e não trouxesse um brinco, um colar, um tecido para ela. Eu trouxe para ela uma vez o milkshake. Tá? Ela nunca tinha tomado milkshake. E ela gostou? Ela tomou. Nossa Senhora, eu me arrependi de não ter dado outros. Mas é que a alimentação era muito cuidadosa aqui em casa. Ela não era diabética, ela era pré-diabética, porque na idade a doença desenvolve. E, logicamente, dei a medicação depois, né? Tudo mais, mas ela tomou aquele... Nossa, ela tomou aquilo com tanto prazer, fazendo tanto barulhinho no canudinho, que eu me arrependi de não ter filmado. Eu fiquei parada assim, ó. Por que eu não dei isso antes? Né? Eu dava almofadinha com o rostinho, ursinho, porque ela não gostava de boneca, ela gostava de ursinho. Ela roubou meu ursinho. Tudo bem, já me devolveu agora, né? Ela gostava de uma gatinha de pano. Aquelas bolinhas de fisioterapia, tinha uma de espiga de milho, que começa a atrofiar as mãos, você tem que fazer alguma coisa. Pode botar uma meia, pode botar uma gaze. Eu dei aquela espiga e ela conversava com aquela espiga, né? Tinha altos diálogos e eu vou interromper esse bate-papo? Não vou. Não, dizer, de jeito nenhum. Não, pode ficar tranquila. De vez em quando eu olho pro relógio, tá? Não, eu tô vendo aqui, tô de olho também. Também tô. E aí o que acontece? Cuidar, o grande momento é você se decidir. Quem vai cuidar? É você? Sou eu? É fulano? Está decidido? Como cuidar? E aonde cuidar? São as 3 grandes perguntas. Tomou essa decisão? Siga em frente. Vai ter medo? Gente, eu não sou santa não, tá? Eu tive momentos que eu perdi a cabeça. Tive momentos que eu falei, meu Deus, e agora? Né? Acabei de dar o banho, ela se ensujou, troquei todos os lençóis de novo, aconteceu de novo. Para, você está errada, Juana. Se ela está evacuando dessa maneira, ela está com o intestino solto, alguma coisa aconteceu com ela, ela não tem culpa. Vamos ter consciência disso. Errar, nós erramos e nós aprendemos em cima dos erros. Exatamente. Se você não aprender com seus próprios erros, você vem fazer o que nesse mundo? Aprenda. Todo santo dia eu aprendo. Eu aprendo fazendo as lives com vocês. Eu aprendo quando eu apresento um tema que eu me preparo. Eu estudo aquele assunto. Eu não entro numa live sem saber o que eu vou conversar com a pessoa. Eu estou aprendendo. Eu estou mexendo com o meu
cognitivo. Vocês estão me ajudando nisso. Né? Só não me fala em inglês que eu não gosto, tá? Quer dizer, tudo isso é aprendizado, é desenvolver. Ame o que você gosta de fazer. Faça aquilo que você mais amar. Nem que seja uma coisa pequena. Eu adoro pintar. Arrume um tempo e pinte. Nem que seja um pouquinho naquele dia. Eu amo fazer TikTok, gente, desculpa. Mas aquele horário é meu. Eu me visto, eu boto os brincos da mamãe, o colar, boto o chapéu dela, pego o encharpe, eu crio um personagem, faço TikTok. Eu me divirto. Sai tudo que é de ruim dentro de mim. Tem gente que faz outra coisa. Faz o quê? Sai para o shopping, agora não pode. Sai, vai para a praia, faz isso, faz aquilo. Tem gente que gosta de dançar, ouvir música. Eu também gosto. Mas faça, se cuide. Cuide do seu corpo, da sua alma, do seu coração. E nunca se esqueça, vocês não estão sozinhos, gente. Existe um universo em sua volta. E você, com seu conhecimento, pode ajudar tanta gente. Né? Então, trocar figurinha, né? Trocar figurinha, porque é tão importante isso. Você sabe que o pôr do sol não cai para todo mundo, né? Minha mãe foi premiada. Então, o que eu vou fazer? Vou dar voltinha no carro? Minha mãe não funcionava essa história de dar voltinha, não, gente. Não funcionava, não. Sabe o que funcionou? Ela queria ir para casa? Ok. Não funcionou que estava em obra, não funcionou pegar, dar uma volta no quarteirão, não funcionou botar dentro do carro e dar uma voltinha, não funcionava nada disso. Funcionava quando o telefone tocava, era eu do quarto no celular para o telefone fixo, deixava o celular, vinha, atendia, tá, só um momento, entregava para ela, e eu corria para o carro, para o quarto, depois eu comecei a arrumar amigos para fazer isso, falava, olha só, não vem para casa, porque ela foi detetizada, está sem luz, aconteceu não sei o quê, não se preocupe, amanhã você vai vir, pereré. Isso. Olha, que essa funcionava daí com eu ela. nunca tinha ouvido. Mais uma para o repertório, hein? Mais uma, porque a gente se torna criativos. O que eu vou fazer? Minha mãe, cadê meu marido? Cadê seu pai? Eu tinha falecido. A primeira vez eu contei. Lembrei. A segunda vez, como é que aconteceu isso? A terceira vez ela chorou, eu não contei mais. O pai, ele viajou, ele está no Rio Grande do Sul, ele foi comprar couro para os calçados, né? Ele foi representar, ele está em Caxias, ele está voltando. Você vai ficar aí acordada esperando, mãe? Aí ela tomava aquela medicação tarja preta para dormir e acabava pegando no sono. E aí vai, a gente se torna criativa. Eu tenho 2 portas aqui em casa, né? E eu sempre deixei uma roupa separada. Eu quero, cadê minha menina? Cadê minha menina? Sou eu, tá? Cadê minha menina? Cadê minha menina? Eu não vou comer enquanto ela não chegar e eu na frente dela. Mãe, sou eu. Cadê? Não vou comer. Greve de fome, tá? E o que eu fazia? Eu pegava a roupa, botava, vestia o que eu estava usando por cima, saía para uma porta, tirava a roupa no corredor, tá? Que a outra estava por baixo, tocava a campainha, metia a chave e falava, cheguei! Ai, graças a Deus, você chegou. E aí, mãe, ainda não almoçou? Estava te esperando. E falei, eu estou morrendo de fome, vamos comer. Seja criativo, entre na fantasia. Bacana. Você vai rir muito depois. Vai rir muito. E tem muitas histórias, coisas que a gente fazia aqui. E aí vai por diante. À medida que a gente vai conversando, vai lembrando. Hoje eu só tenho boas lembranças. Só boas lembranças. Você tocou num ponto muito importante, Ruana, de passar pelo luto, né? Você falou lá Sim. atrás. E passar pelo luto, né? Eu acho que assim, fazer essa despedida, né? Igual você fez. Passar pelo luto
é o grande ponto-chave para você conseguir seguir sua vida depois, né? Porque Sim, verdade. eu vejo e com certeza, infelizmente, eu vou continuar vendo muitos cuidadores que se dedicam tanto, 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 tanto naquele cuidar, que depois que a pessoa falece, eles ficam sem chão, né? Porque não. Que agora? O que que eu faço? Eu vou acordar e vou fazer o quê da minha vida, né? Eu Uhum. vou. Eu não tenho ela para dar banho, eu não tenho ela para dar comida, eu não tenho ela para trocar, e agora? E assim, é muito sério isso. Muita gente adoece nesse pós, né? Nesse luto que não foi bem passado, né? Não. Então é muito importante realmente assim, sinta o que você quiser sentir, chore, grite. Uhum. Uhum. Fiz Qualquer tudo coisa você isso. pede desculpa depois, se for o caso. Se não, não pede também, sabe? Mas O que sinta, né? machuca o que machuca mais depois da morte? O que está dentro de casa e machuca mais dentro é a cama vazia. É a cama vazia. Comece por aí. Desfaça dessa cama. Se ela é alugada, devolva. Desfaça. Entre no quarto quando você estiver pronta para entrar. Pronto para entrar no quarto. Eu mudei tudo na minha sala. Eu tinha uma cama, eu tinha uma estante ali, a vitrine a colar. A vitrine é a lembrança da minha mãe, está aqui, do meu lado, com tudo que é dela, que era dela. E está aqui. Vocês estão vendo a foto dela aqui atrás, Uhum. né? E vocês vão ver também um pequeno espaçozinho que eu criei de oração para ela. Tem ali a Uhum. vela elétrica e tudo mais, e um pratinho que tem uma oração. Pronto. Você não precisa ficar preso a bens materiais, preso a roupa, preso a coisas que eram dela. Dê para alguém que vai fazer um uso melhor, em vez de ficar apodrecendo dentro de um armário. Eu doei tudo, tudo. E cada doação que eu dei um pedacinho dela para alguém. Isso é importante. A cadeira foi para fulano, a cadeira higiênica foi para ciclano, os aparelhinhos eu guardei de pressão, porque a gente precisa, já não sou garotinha, né? Doe, se doe, não guarde. Vista alguém que pode estar precisando. Eu tenho certeza que isso é muito mais importante do que você ficar chorando. Ah, mas isso era aquilo. Bem material, você não vai levar nada disso. Ela só levou um vestido. E eu mudei, porque aqui em casa era um lugar de alegria, não de tristeza. Ter um filho criança aqui em casa, amava brincar com a avó, perturbava ela chamava ele de meio homem, né? Cadê aquele meio homem? Não era nem de menino, ela não lembrava a palavra e inventava, né? Quer dizer, poxa, isso tudo ele guarda. Isso tudo está aqui, ó. Não está aqui, não. Está aqui dentro. Sim. E olhe de outro olhar, gente. Olhe com amor, com paciência. Olhe a vida que está na sua frente agora. E isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Lindo. Passe pelo luto. Passe. Eu passei. Não luta com ele, né? Passa, Não, não passa. passe. Se for ficar de Porque vai cama, passar. fica, sabe? Sente, eu acho que porque agora a gente vai ter que encurtar um pouquinho, mas assim, eu percebo que Uhum. muitas vezes, igual você falou, né, o cuidador, tipo assim, eu não me permitia chorar na frente da minha mãe, eu não permitia não sei o quê. Então, às vezes é muita coisa que você vai guardando também. Então, Ah, eu chorava no chuveiro. usa esse momento de luto e libera tudo, tudo, todas Ah, as emoções, né? Isso ajuda muito a passar. É claro que todo mundo tá falando, é um momento difícil. Ninguém tá falando aqui que é fácil. não, não Não. é. Não Ninguém tá é. falando aqui
com certeza tem dias que você tá melhor, tem dias que você também sente um pouco mais, que você não Uhum. tá muito legal, mas a vida segue e assim vai, Segue. né? Então, queria te agradecer por esse depoimento tão lindo, tão emocionante, tão verdadeiro, né? Porque a gente consegue sentir assim a emoção nas suas palavras mesmo. Uhum. Que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente não pode evitar esse tema, Sim, né? A gente não sim. pode evitar falar da morte, a gente não pode evitar fingir que ela não existe, que não vai acontecer. Negar isso não vai levar a gente a lugar nenhum, É a né? única certeza que nós temos que todos nós iremos um dia. E é Eu o que eu, espero que eu demore, né? e é o que eu falo. Se você é cuidador de uma pessoa com demência, se tudo correr dentro do esperado, ela vai falecer antes de você, né? Uhum. Então, por que não se preparar da melhor maneira possível, conversar sobre isso, né? Igual pegar experiências, né? Ai, poxa, a Ruana falou que fazia isso, ai, vou tentar porque ajudou ela, quem sabe me ajuda também, né? Você deu duas Uhum. dicas aí maravilhosas, adorei a do telefone, muito legal. Nossa, Be- tem vídeo no canal dela conversando comigo. Eu na frente dela conversando com uma amiga, pensando que era eu. Que legal. Tem uma, ela conversando com um amigo meu, pensando que era o irmão dela já falecido. Tem um que é com. Nossa, tem muita coisa, tá? Muito bom. E é isso, agradecer essa oportunidade de estar compartilhando isso. Espero ter ajudado, Ah, pelo que o mesmo que pessoal tenha tá sido uma falando, e pessoa sim. já, né? Mesmo tendo sido uma pessoa só, eu espero ter realmente contribuído. E quem quiser me conhecer, é só me procurar, Acompanhar, né? acompanhar, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Fica com Deus. Muito bom passar o sábado aí com você, viu? Sabadão, pipoca aí? Se eu pudesse, eu tomaria uma cervejinha, né? Eu estou amamentando, não estou podendo. É, também não tô bebendo agora. Mas tá Tá bom. ótimo, então. Fica com Fecha Deus, aqui, viu? né? Tá Tchau, bom. tchau. Beijo, tchau. Tchau, pessoal. Ok?